Vou entrar na minha mensagem. Então eu quero falar com vocês sobre a passagem de ida e volta. Vou ser bem breve aqui, né? Então a gente tem falado sobre as 7 últimas frases de Jesus na cruz. Você sabe qual foi a última frase que Jesus falou na cruz? Você sabe qual foi a última palavra que Jesus falou na cruz? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas 23, 44. Vai aparecer aí no telão também para quem não tiver. E ele fala assim: já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, Jesus expirou, Jesus morreu. A gente tem olhado também ao longo dessa série de mensagens para Lucas 24, né, onde conta a história do caminho de Emaús, onde 2 viajantes, um deles era discípulo de Jesus, Cleopas. Eles estavam saindo de Jerusalém e eles estavam indo para Emaús porque Jesus tinha morrido. E quando Jesus morreu, eles perderam as esperanças deles. Junto com a crucificação de Jesus, foi embora as esperanças deles. E eles decidiram então voltar para Emaús, que era uma vila desconhecida, uma cidade desconhecida. E eles foram lá. E aí Jesus aparece no meio do caminho, mas eles não reconhecem quem Jesus é. E nas primeiras 7 milhas da viagem, eles não reconhecem Jesus, porque normalmente, no nosso dia a dia, a gente não consegue identificar a mão de Deus nas nossas vidas, a gente não consegue identificar Deus nas nossas vidas enquanto a gente está vivendo uma situação. Mas quando a gente olha para trás, a gente consegue reconhecer a mão de Deus. Talvez quando as coisas não estão bem, ou quando as coisas não fazem sentido, a gente tem que olhar para trás para conseguir ver de uma perspectiva diferente, a gente reconhecer: aquilo era Deus na minha vida. Aquilo era Deus. Talvez você não consegue reconhecer quando seu coração está ferido, mas quando você olha para trás você consegue ver. E Lucas 24, 33 fala: levantaram-se então, e aí eles estavam lá, e eles voltaram, depois de um tempo eles foram até a vila, eles chegaram na vila, Jesus caminhou com eles até lá, e aí quando eles sentaram na casa deles, Jesus entrou, e aí eles reconheceram quem Jesus era, e aí quando eles reconheceram, a palavra fala que eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E para mim é interessante, né? Eu tive uma viagem antes da pandemia, em 2018, e aí eu fui para Nova Zelândia pregar em algumas igrejas lá, e para mim foi um sonho poder conhecer aquele país também. E quando eu estava lá na Nova Zelândia, eu estava com um casal de amigos que eles tinham um filho pequeno, e aí eles ligaram para o filho deles, né? E quando eles estavam conversando, o pai meio que começou a brincar assim, falou: filho, eu já estou, né? Porque a Nova Zelândia é 15 horas para frente. Falou assim: ó, eu estou na frente, né? Eu já estou no futuro, né? E tal, e eles estavam conversando. E aí o filho no final, né? Muito inocente, chegou para o pai e perguntou assim: pai, será que você pode me contar o que vai acontecer amanhã? Que já era de noite aqui no Brasil. E eu acho que muitas vezes quando a gente vem na igreja, quando a gente vem num culto, a gente vem com essa expectativa, né, de que Deus, Jesus, aquele que Ele já habita fora do tempo tradicional como a gente conhece, Ele já está no nosso futuro. Talvez que Ele possa nos dar uma dica do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer no meu amanhã. E a gente vem com essa expectativa, a gente vem esperando que Jesus Ele vai trazer algo de novo para nós aqui nessa manhã. Deus, o que vai acontecer no meu futuro? O que vai acontecer no meu amanhã? O que o Senhor tem preparado para mim? Ele que habita fora do tempo, Ele que é muito interessante, porque Deus Ele fala ao nosso presente. Mas talvez muitas vezes você não consegue reconhecer aquilo que Ele está falando com você. Você não consegue reconhecer Jesus no seu presente, porque talvez Jesus não está falando para o seu hoje, mas Jesus Ele está falando para o seu amanhã. Então muitas das coisas que você recebe de Deus, muitas das coisas que você ouve, ou muitas das coisas que acontecem nos detalhes da sua vida, você não consegue interpretar e você não consegue entender, porque talvez Deus Ele não está falando para o seu hoje, mas Ele está falando para o seu amanhã. Mas Ele fala ao seu hoje, para que Ele consiga aumentar a sua fé, e Ele consiga te direcionar ao propósito que Ele tem para você, para o seu amanhã. E se você realmente acredita que Deus Ele está no seu amanhã, se você realmente acredita que Jesus ressuscitou, sabe, se você acredita que Ele está no seu futuro, você ia conseguir dormir de noite, você ia conseguir descansar à noite quando você deitasse para dormir. Se você acredita no poder da ressurreição,
você saberia que mesmo que algo parece morto, não necessariamente vai continuar morto, porque é isso que a gente está celebrando aqui nessa manhã. Porque Jesus, ele parecia morto, mas ele não estava morto. Jesus parecia morto, mas ele ressuscitou, e nós cremos no poder da ressurreição. Então daquilo que morreu na sua vida, daquilo que você acha que está morto na sua vida, Jesus fala para você hoje que ele quer fazer nascer algo mais belo do que você tinha antes. Naquilo que parece que está enterrado, vai nascer um belo jardim, porque nós cremos no poder da ressurreição. Você não choraria sobre algo que deixou a sua vida, porque você já sabe que Deus, ele já está no seu amanhã. E a gente vê nessa história, no domingo de manhã, como nós aqui agora, Jesus, ele morreu na sexta. Sábado foi o sábado que fez silêncio, ninguém sabia o que tinha acontecido, não teve manifestação nenhuma. E chegou o domingo de manhã. Domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou. Jesus, ele ressuscita dos mortos, e ele encontra com esses dois viajantes nessa estrada, mesmo que eles estavam indo na direção errada. Jesus então, ele aparece, ele não se revela, mas ele chega fazendo uma pergunta para esses dois viajantes. E para mim aqui já é interessante, porque eu sempre ouvi que Jesus, ele era a resposta, não é isso que a gente ouve? Jesus, ele é a resposta. Mas aqui a gente vê que Jesus, ele se aproxima desses dois viajantes fazendo uma pergunta. Jesus não chega então como sendo a resposta, mas ele chega com uma pergunta. Por que Jesus chegou com uma pergunta? Jesus, ele chega com uma pergunta, não é porque ele precisava de informação. Jesus, ele chega com uma pergunta porque ele precisava mudar algo no coração daqueles dois. Muitas vezes você não recebe a resposta que você tem buscado, porque antes de Deus te dar aquilo que você tem buscado, ele tem que mudar aquilo que está no seu coração. Muitas vezes você faz perguntas e parece que não tem respostas. Não é porque Deus não quer te responder, mas é porque primeiro ele quer mudar as suas perguntas. Porque muitas vezes a gente pede por bênção, mas a gente nem sabe o que é bênção. A gente acha que bênção são coisas, a gente acha que bênção são pessoas. Mas eu entendi que bênção é um estado de espírito, onde a gente pode estar satisfeito, independente da circunstância que está acontecendo à nossa volta. Então talvez Deus tenha derramado bênção na sua vida, mas não é a bênção que você tem procurado. Então antes de Deus te dar a resposta que você tem pedido, ele tem que mudar as suas perguntas. Ele é a resposta, ele vai ser a resposta, ele sempre será a resposta, mas às vezes ele muda a pergunta primeiro. Jesus perguntou no versículo 17, sobre o que vocês estão discutindo? E aí eles pararam com os rostos entristecidos. Então eles estavam desanimados, eles estavam desapontados, eles estavam em frente à esperança e não tinham mais esperança. Eles estavam em frente ao poder e eles se sentiam fracos. Eles estão indo porque a esperança deles morreu naquela cruz, eles estão indo de volta para casa. E aí eles começam a falar para Jesus o que eles achavam, que Jesus era o Filho de Deus, mas quando chegou a sexta-feira, Jesus morreu. E aí eles falam, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades, no versículo 20, o entregaram para ser condenado à morte. E olha só que interessante, entregaram aí nesse trecho, na palavra original quer dizer paradídome. A palavra original nesse texto escrito é paradídome. E paradídome significa entregar aos cuidados de. Então, Judas entregou Jesus ao centurião. Judas paradídome para o centurião. O centurião paradídome Jesus para Caifás. Caifás paradídome Jesus a Pilatos, que era o governador romano naquela época. Pilatos paradídome para Herodes, que zombou e humilhou de Jesus. E Herodes paradídome para Jesus ser crucificado. E quando Jesus foi crucificado e morreu, quando ele foi entregue, a nossa esperança foi entregue junto com ele. E nós, versículo 21 fala, e nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você tinha a esperança que as coisas seriam diferentes na sua vida de como elas estão hoje. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você tinha a esperança que ele teria quebrado as correntes que te prendem. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você não sabe mais o que fazer. Talvez você tinha esperança que ele ia te curar, ele não te curou. Talvez você tinha esperança que Jesus já teria te liberto do teu vício, ele ainda não te libertou. Talvez você tinha esperança de que você orasse e você teria paz instantânea, isso não tenha acontecido. A gente tinha esperança, mas a esperança morreu naquela cruz. E aí esses dois viajantes, eles estão indo embora. E para mim é interessante,
porque eles estão indo embora no terceiro dia, eles estão indo embora no domingo de manhã. E assim, eu entendo eles estarem desapontados, eu entendo eles estarem perdendo a esperança, porque eles viram aquele que era a esperança deles morrer na sexta-feira à noite, e aí eles falaram, agora acabou, agora é o fim. E eles estavam então sem esperança nenhuma, eu entendo isso, eu entendo eles estarem desapontados, eu entendo eles irem embora de Jerusalém, mas uma coisa que eu não entendo, gente, é o timing em que eles foram embora. Porque Jesus, enquanto ele estava vivo, ele sempre falou muito para os seus discípulos, ele falou assim, olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus estava vivo, ele falava, olha, eles vão destruir o templo, ele se referia ao seu corpo, mas ao terceiro dia eu vou reconstruir o templo com minhas próprias mãos. Jesus, ele falava que no terceiro dia algo ia acontecer. E aí o que não faz sentido para mim é o timing em que esses dois viajantes decidem ir embora. Fala no versículo 21, e hoje é o terceiro dia desde que isso aconteceu. Se você não tivesse no lugar desses dois, gente, você não esperaria pelo menos até o domingo de noite para ver se alguma coisa ia acontecer? Será que você não esperaria pelo menos até segunda-feira de manhã para ver se alguma coisa não ia acontecer no domingo? Porque Jesus falou que ele ia morrer, e ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. E aí esses dois ouviram isso muitas vezes, e no terceiro dia, no domingo de manhã, eles decidem ir embora. Eles não conseguem esperar o fim do dia para ver se era real aquilo que Jesus falava ou não. E esse é o nosso problema. A gente desiste muito fácil, a gente desiste muito rápido, e a gente desiste bem quando as coisas estão para acontecer. E olha só, vamos pegar a timeline do domingo. Jesus então, ele ressuscita pela manhã, antes do sol nascer, ele sai escondido, aí as mulheres aparecem lá na tumba, um anjo aparece para essas mulheres e fala, ó, Jesus não está aqui. Essas mulheres saem correndo, elas vão até os homens para falar que Jesus não está mais lá. Os homens não acreditam. E aí imagina, esses dois viajantes, Cleopas, que é um dos discípulos, ele está lá, ele ouviu o relato dessas mulheres, e ainda assim eles decidem ir embora. Agora, nesse momento, vocês vão embora agora. As mulheres acabaram de falar, você ouviu Jesus falando a vida inteira, e aí nesse momento você decide ir embora, agora, nesse momento, não dá para acreditar. E eles decidem então ir embora, e quase que eles perdem Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um jogo da NBA, que era Miami Heat contra Spurs. Eu não lembro se era a final, eu acho que era a final da NBA. Se os Spurs ganhassem, eles eram campeões. Se o Heat ganhasse, ia para mais um jogo. Era o Miami Heat do LeBron James. Eu lembro que chegou no final, gente, devia faltar uns 15 segundos para acabar o jogo. E aí faltava 7 pontos de diferença. Todo mundo falou, acabou, já era. Não vamos ficar aqui para ver os caras comemorando. Sabe o que aconteceu? Metade do ginásio foi embora. Saiu do estádio. E aí sabe o que aconteceu, gente? Em 10 segundos, o Miami Heat conseguiu virar o jogo. E quem estava lá dentro começou a gritar como nunca gritou na vida. Aí sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam saindo do ginásio ouviram e saíram correndo para tentar voltar. Sabe o que os seguranças do ginásio fizeram? Trancaram as portas, falaram, vocês saíram, vocês não entram mais agora. E esses dois discípulos, parece que nos 45 do segundo tempo, eles saíram na hora da virada. Eles saíram e foram embora na hora da virada. Mas o que a gente pode descansar é que Jesus não é como os seguranças daquele ginásio. Porque mesmo quando eles estavam indo embora na direção errada, eles desistiram e não acreditaram em Jesus. Jesus aparece para eles no meio da estrada na direção errada. Porque Jesus, Ele é muito bom. E Ele vai te buscar onde você estiver na sua vida. A graça dEle te persegue. A graça dEle não desiste de você. Jesus, Ele te busca onde você está. Mas sabe outra coisa que Jesus, Ele é muito bom? Jesus, Ele é muito bom para te buscar, mas Ele é melhor ainda, porque quando Ele te alcança, Ele não vai te deixar no mesmo lugar que você está hoje, porque Ele tem algo melhor para a sua vida. Quando esses dois discípulos reconheceram Jesus, eles decidem voltar para Jerusalém, voltar às 7 milhas. Essa mensagem, essa série não deveria ser sobre as 7 milhas, mas sim sobre 14, porque nas primeiras 7 milhas, eles andaram sem esperança. E depois nas outras 7 milhas de volta, eles encheram o coração com a alegria, a paz e a esperança que vinha dos céus. E hoje, eu sinto que essa manhã, Deus te trouxe aqui
Porque talvez você tenha caminhado 7 milhas sem esperança, desanimado, desmotivado e triste. Mas hoje o Espírito Santo falou para mim que hoje é o dia, hoje é o ponto da sua virada. Hoje é o ponto de virada que Ele tem para você. Porque hoje você entende que você pode voltar 7 milhas de volta, crendo que Jesus ressuscitou. Aquilo que você acha que morreu, aquilo que fez você perder a esperança, Jesus fala que ainda vive, que Deus tem algo melhor para você. E hoje é o ponto de virada que Ele tem para você. E quando a gente fala sobre ressurreição, eu sempre ouvi mensagens no domingo de Páscoa sobre o poder de Jesus. Eu sempre ouvi também mensagens de Páscoa sobre a soberania de Jesus. Mas hoje eu queria trazer para vocês aqui, falar um pouco sobre uma característica diferente de Jesus. Eu espero que vocês entendam essa palavra, não interpretem ela de modo errado. Mas como Jesus, Ele era um cara astuto. Jesus, Ele levanta de manhã, Ele se ressuscita de manhã num horário em que ninguém está vivo, ninguém está acordado, né? E ninguém sabe do que está acontecendo. Jesus, Ele ressuscita e Ele aparece para algumas mulheres. Jesus não aparece para uma multidão. Jesus, Ele nasceu em uma pequena cidade, Belém. Ele não nasceu numa capital, porque Jesus, Ele é astuto. E Jesus, Ele aparece para esses dois viajantes, Ele faz uma pergunta. E a questão que eu estou falando para vocês é porque quando a gente pensa na manifestação de Jesus na nossa vida, a gente pensa sempre em algo muito grande. A gente pensa que se Jesus for falar com a gente, algo muito grande vai acontecer. Você pensa que se Jesus for aparecer para você, algo grandioso, estrondoso e surreal vai acontecer na sua vida. Mas Jesus, Ele é astuto. Jesus, Ele fala nos detalhes. Jesus, Ele está no seu dia a dia. Jesus aparece nas coisas ordinárias do seu dia a dia. E se você não conseguir reparar nisso, você vai perder a manifestação da presença dEle em tudo que Ele tem falado com você, porque Ele aparece em todos os detalhes. O que Ele estava fazendo na cruz? Ele não morreu para trazer morte para a terra. Ele morreu para trazer vitória. Mas Ele não podia trazer vitória parecendo vitória. Ele teve que trazer vitória para nós, embrulhado em uma cruz, porque Ele é astuto. E Ele faz isso muitas vezes quando Ele envia glória para a sua vida, porque não vai parecer glória. Ele vai mandar bênção para a sua vida, e muitas vezes não vai parecer bênção, porque Ele é astuto. E muitas vezes Jesus, Ele vai mandar para você os melhores momentos da sua vida, embrulhado em algo difícil, porque Ele é astuto, e você nunca vai conseguir ver enquanto você está vivendo. E quando Jesus está na cruz, Ele diz: está consumado. Para todos parecia o fim. Ele trouxe vida ao mundo através da morte. Ele trouxe paz ao mundo através do caos. E muitas vezes Ele vai trazer para você a força que você tem pedido nas suas orações através da tribulação. Porque a gente entende que essa viagem não é uma viagem só de ida, mas é uma viagem de ida e volta. Como é bom a gente viajar, mas melhor ainda é a gente voltar para casa. E você tem que entender que onde nós estamos hoje não é a nossa casa. Nós estamos estrangeiros nesse mundo aqui. Você já tem uma passagem de volta para onde é o seu lar. Você não é dessa terra, você está nessa terra, mas existe um lar preparado para você, onde não existe mais dor, onde não existe mais tristeza, onde não existe mais angústia, onde não existe mais desânimo. Porque a passagem que Deus tem para você não é uma passagem de ida, mas Ele tem para você uma passagem de ida e volta. É bom voltar para casa, não é? Quando a gente está viajando, você chega na sua casa e aquela sensação de paz. E Jesus então, Ele chega na casa com aqueles dois viajantes. Ele senta à mesa, Ele quebra o pão. E Ele quebra o pão como o corpo dele havia sido quebrado. Ele quebra o pão, que é como a esperança daqueles dois viajantes tinha sido quebrada. E Ele quebra o pão como muitas vezes nós temos que ser quebrados, para que a gente possa experimentar a glória de Deus na nossa vida. E aí quando o pão é quebrado e Ele entrega o pão para aqueles dois viajantes, aí quando Jesus entrega o pão, eles veem nas cicatrizes de Jesus. E aí eles reconhecem quem Jesus era. E aí Jesus some. E eles decidem voltar então para Jerusalém. Já quero começar a entrar no final da minha mensagem. Queria convidar os pastores da igreja para subir aqui. Vamos voltar lá para o final, né? Lucas 23:44, primeiro versículo que a gente leu, fala assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, Jesus expirou. A morte não foi o destino final de Jesus. Emaús não era o destino final daqueles dois viajantes. Jesus, Ele veio para a terra, mas Ele não era dessa terra. Jesus, Ele foi uma cruz, mas Ele não pertencia a essa cruz.
mas Lucas aqui está nos relatando que ele ouviu falar sobre Jesus na cruz, porque Lucas não estava lá no momento da crucificação. Quem estava no momento da crucificação era João. João, ele nos relata uma palavra um pouco diferente sobre o que aconteceu naquele momento. João 19:30 fala assim: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus, ele rendeu o seu espírito. A Bíblia, ela não foi escrita em português. A Bíblia, esse trecho da Bíblia, ele foi escrito em grego, né? E a palavra que Jesus usa, que João usa para descrever a última palavra de Jesus na cruz, sabe qual foi essa palavra? Foi paradídome. A última palavra que Jesus fala, com o último ar que ele tem para respirar, ele fala paradídome. Judas, paradídome, Jesus para centurião. Centurião, paradídome para Pilatos. Pilatos, paradídome para Herodes. Herodes, paradídome para Jesus ser crucificado. E quando Jesus, ele está prestes a morrer, o que ele fala? Paradídome. Ninguém roubou a vida dele. Ele a entregou. Ele a deu. Ele dá. Parecia que Jesus tinha perdido o controle, mas ele nunca perdeu o controle, ele nunca perde o controle. Paradídome, a mesma palavra que foi usada para trair Jesus, a mesma palavra que foi usada para levar Jesus até a cruz, foi a palavra que Jesus usou para falar quando ele entregou o seu Espírito. Ele estava nos mostrando que ele estava no controle o tempo inteiro. Então, Jesus, ele pega a palavra que foi usada para algo ruim. Jesus, ele pega a palavra que foi usada para a traição dele. Jesus pega a palavra que talvez foi usada para maior sofrimento e a maior dor que ele enfrentou. Jesus pega essa palavra e é a palavra que ele usa para terminar o seu ciclo nessa terra. E ele fala paradídome, e o corpo dele se expirou. Paradídome, a mesma palavra que Judas usou para trair, é a palavra que Jesus usa para falar que ele nos traz a vida. E é a mesma coisa que Jesus, ele faz com a cruz, porque ele pega a cruz que era um símbolo de dor, a cruz que era um símbolo de vergonha, a cruz que era um símbolo de humilhação. Jesus pega a cruz, Jesus pega esse símbolo, e Jesus transforma esse símbolo que era um símbolo ruim. Jesus pega isso e transforma a cruz hoje no símbolo da nossa maior esperança. Paradídome. Paradídome. Ele entregou o Espírito dele. Ninguém roubou, ninguém matou ele. Ele escolheu estar ali. Ele escolheu entregar o Espírito dele. E aí Jesus, então, nesses 3 dias, no sábado, que a gente fala o sábado do silêncio, Jesus, ele vai para o inferno. E ele tem um encontro com o diabo. E aí quando ele encontra com o diabo, ele pergunta: o que você está segurando na sua mão? E aí o diabo fala assim: eu estou segurando uma chave. E aí Jesus fala: a chave do quê? O diabo fala: eu estou segurando a chave da morte, a chave que vai punir cada um dos seres humanos conforme eles merecem. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Paradídome, essa chave não te pertence mais, eu já paguei o preço. E hoje Jesus, ele fala para você: você está passando por um momento de dor? Paradídome, eu já paguei o preço pela sua dor. Você está passando por vergonha? Jesus fala para você nessa manhã: paradídome, passa ela para mim, eu já paguei o preço pela sua vergonha. Você está passando por crise, você está passando por dificuldade, você está passando por dúvida, você está passando por questionamento. Jesus, ele fala hoje para você: paradídome, eu já paguei o preço, entrega nas minhas mãos hoje. Ele entregou o Espírito dele para que eu e você, a gente pudesse viver uma vida eterna.